Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por mais uma vez ter essa oportunidade de fazer mais essa videoaula. E agora nós estamos com a lição de número 2. A nossa lição sempre é da CPAD. E agora nós estamos com a lição número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. É verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 e versículos 9 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. No primeiro tópico de nossa lição, nós temos a nova posição em Cristo. Uma nova posição em Cristo. Em João, no capítulo 3, versículo 16, tem lá o texto áureo da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No passado, irmãos, nós estávamos perdidos. Perdidos como? Na condição do jardim do Éden, por exemplo, o homem foi expulso do jardim. Adão foi expulso do jardim, Eva também, pelo fato deles quebrar uma aliança, ou seja, desobedecer a Deus, porque o homem foi feito para viver eternamente. Nós somos feitos para viver eternamente. Antigamente os homens viviam muito, 900 anos, 500 anos. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Mas, na verdade, a ideia, o projeto, o propósito de Deus é que nós vivêssemos eternamente. E quando ele coloca ali no jardim uma ordenança, para que eles pudessem se guiar por Deus naquele paraíso, e então o homem desobedece e é expulso do jardim. Então, uma vez que ele foi expulso do jardim, então ficamos assim como o homem do pecado, nós ficamos assim perdidos, sem uma salvação, porque o projeto não era esse. Então, estávamos perdidos, fomos expulsos, e foi uma situação muito difícil para o homem. Deus, ele não foi pego de surpresa, Deus não tem plano B, ele sabe o que fazer, Então, foi muito difícil. A nossa condição anteriormente era muito difícil, por isso que nós estamos com esse tema tão brilhante, que fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais, o mistério que foi revelado. Vamos adiante. No início aqui fala sobre a doxologia, a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos, condenados, mas o apóstolo Paulo abre aqui a Epístola aos Efésios falando sobre
Bendito seja Deus. O que é doxologia? Doxologia é uma explosão de glória. É uma explosão de glória. Quando a gente expressa assim, né, do fundo do nosso coração, glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. Isso é uma doxologia, né, uma explosão de glória, aleluia. Tudo acompanhado de uma verdadeira adoração. Não adianta chegar na igreja igual um papagaio, ficar imitando, tentando fazer o que os outros fazem. A gente tem que sentir, né? É por isso que, muitas das vezes, alguns pregadores, né, falam assim, dá glória aí, irmãos, glorifica aí. E tem pessoas que acabam glorificando, porque o pregador está mandando, aquela coisa toda. Mas o bom, né, e o correto é quando essa doxologia, essa explosão de glória sai do seu interior, flui naturalmente em Cristo, né? Espiritualmente ali, você está naquele culto gostoso, está naquele culto abençoado, está feliz, né? Porque Deus é o seu Senhor, é o seu general, é o seu médico dos médicos, então é o seu Salvador, é o escape, é o refúgio. E vem essa doxologia, essa alegria. Você fala, ah, meu Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Então, doxologia, né? Agora, no item 2 aqui, as bênçãos espirituais. Você tem recebido bênçãos espirituais? Né? Tem pessoas que gostam muito de bênção mais material. Bênção material. Né? Ah, eu conquistei isso, conquistei aquilo outro. A bênção material é material. São inúmeras, são infinitas, se for enumerar. Mas aqui no nosso caso nós estamos falando de bênçãos espirituais. E quando se trata de bênçãos espirituais, o homem natural ele não compreende, né? Ele não compreende as coisas de Deus. O homem natural ele é natural. A própria palavra fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais se discernem ou se discernem espiritualmente. E o homem natural ele não entende as coisas espirituais. E as bênçãos espirituais são muitas. Podemos enumerar algumas aqui que está na lição. Deus nos elegeu, né? Em Efésios 1,4 fala sobre essa eleição. Deus nos elegeu. Não que fizéssemos alguma coisa, não que fôssemos importante para Deus, que Deus nos elegeu. Ele nos elegeu pela sua própria vontade, pelo seu próprio amor, porque nada poderíamos fazer para sermos o tal, sermos eleitos. Mas Deus ele quis nos eleger. Nos predestinou, ele previu antes. O que é predestinar? É prever antes, ele previu, nos predestinou para uma salvação, para uma redenção. A redenção é infalível. O homem predestinado, ele pode falhar, ele pode querer ou não, né? Ele nos remiu, nos resgatou com seu sangue ali no Calvário. Ali na cruz do Calvário, Jesus derramou seu sangue ali, foi, né, aquela morte terrível, aquela morte de cruz, seu sangue foi derramado por nós ali. E isso já foi falado em outras aulas, sobre o sangue de Jesus que foi derramado ali. Depois nunca mais fez sacrifício de holocausto para derramar sangue, para perdoar pecado de ninguém. Por quê? Porque Jesus ele foi ali e derramou seu sangue uma vez por todas. Porque anteriormente a Jesus, antes de Jesus, né, no tempo da lei, se fazia muitos holocaustos, se derramava muito sangue. O sacerdote fazia isso diariamente, de manhã e de tarde. E o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, entrando lá no Santos dos Santos, para perdoar pecado. Mas Jesus nos remiu, nos resgatou da nossa vã maneira de viver, pagando um alto preço, que foi o seu sangue. Isso aí é uma das bênçãos espirituais, tamanha, né? Não dá nem para comentar, de tão grande que é. Ele nos acolheu, né? Estávamos sem direção, depois que saiu do jardim, né? Debaixo do pecado, mas Deus tinha um plano para resgatar esse homem, nos resgatar. Ele revelou a nós. Revelou como? O mistério, né? Tinha um segredo. O segredo da salvação foi falado, né, nos tempos dos apóstolos, nos tempos dos profetas. Então essa revelação ela foi dada a nós, aos gentios, aos judeus, e a vós, aos gentios,
uma bênção muito grande. Ninguém tinha essa esperança, e depois passou a ter essa esperança. Ele nos selou, né? São bênçãos espirituais. Selar, né? Quer dizer que ele nos comprou, ele nos garantiu, nos marcou, propriedade, o selo de propriedade. O selo, né, de propriedade. O fazendeiro põe lá no gado dele, a marca dele, o selo, né? Quando você envia uma correspondência também, que põe um selo ali para garantir. Então, fomos selados por Deus. A nova condição, a nossa nova condição em Cristo. O mérito é de Cristo. O mérito é dele. A gente não... eu sou bonzinho, por isso que eu sou salvo. Eu não faço isso, não faço aquilo outro. Não, ninguém tem mérito para ser salvo. O mérito é de Cristo. Ele que nos quis salvar, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie, a salvação. Não vem das obras, senão as pessoas iam fazer, acontecer, se amostrar, ia ganhar a salvação. Não, é um mérito, é dele, é de Cristo, é atribuído somente a ele. Então naquela época havia muitos deuses, irmão. Naquela época que Paulo estava ensinando aos Efésios ali, e trazendo essa carta ali, essa epístola, né, que foi para toda uma comunidade, não foi para um indivíduo só, havia muitos deuses, né, e as pessoas ficavam perdidas em relação à sua espiritualidade em Cristo. Então Paulo quis fixar na mente dos irmãos ali, uma vez que ele pregou ali, né, instalou igreja ali, para que os irmãos atribuíssem a Cristo, né, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que Deus faz conosco, na mente dos irmãos, porque somente em Cristo há salvação. Então a preocupação de Paulo era fixar na mente dos irmãos ali que o mérito da salvação não é por conta própria, né? Senão alguém compra a salvação. Não é. Foi o mérito de Cristo que nos comprou, nos elegeu, nos remiu, né? Nos selou. Isso tudo é uma grande bênção, uma grande vitória. Vamos para o tópico 2? O tópico 2 de nossa lição: uma vida cristocêntrica neste mundo, né? Uma vida cristocêntrica. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. A revelação do mistério. A revelação do mistério. O mistério não estava oculto, né? Fala do mistério que esteve oculto por muitos séculos. Olha, a idade da Terra, biblicamente falando, né? Não vamos confundir com os estudos científicos, mas biblicamente falando, de Adão até Cristo, nós tivemos uns 4.000 anos, né? De Adão até Cristo. E na era cristã para cá, nós temos 2020 anos, né? A era cristã, né? Era do ano 0 ou do ano 1 de Jesus até hoje, 2020. Então, ao todo, o planeta tem, biblicamente falando, 6.000 anos da sociedade, né? Então, de Adão até Cristo, 4.000 anos. Agora, falando desse mistério que foi revelado, para termos uma ideia, nesses 4.000 anos, só um profeta, que é o profeta Daniel, que ele teve assim uma clareza de uma revelação de Deus, falando sobre a ressurreição dos mortos. E ele falou, né, por uma revelação de Deus, sobre a ressurreição dos mortos, em Daniel, no capítulo 12. Foi o primeiro do Antigo Testamento. Porque teve alguns lampejos assim de... Jó, por exemplo, ele falou: eu sei que meu Redentor vive. E teve Enoque também, teve Noé e tal. Mas quem teve uma clareza mesmo da informação desse mistério que estava oculto e revelado no Antigo Testamento foi Daniel, no capítulo 12. E 3.500 anos para trás, porque Daniel foi 500 anos antes de Cristo. E 3.500 para trás dele, ninguém falava de salvação, ninguém falava de mistério, dessa revelação que Cristo quis dar lá na frente, né? Então, é muito tempo, no mundo antigo, sobre essa ressurreição, até no Novo Testamento, muita gente não acreditava em ressurreição. Jesus teve que subir ao cavalo, morreu, ressuscitou, né, ao terceiro dia, conforme diz a Escritura, e depois se apresentou, comeu pão, comeu peixe,
apresentou para mais de 500, mas mesmo assim, Paulo, quando começava a pregar de ressurreição, os saduceus, que era um grupo religioso e político que tinha naquela época, eles não acreditavam em ressurreição. Eles ouviam até o discurso de Paulo, mas quando Paulo falava sobre a ressurreição, eles falavam assim, quanto a isso aí, vamos te ouvir outra hora, ou seja, ignoravam. E até nos dias de hoje, você crê em ressurreição? Né? É sobre isso que nós estamos pregando. Jesus, ele ressuscitou, ele andou na Palestina, em Israel, ele foi visto por muitos e depois ele foi assunto aos céus. Quando as mulheres, que foram as primeiras a ir lá no sepulcro, ele apareceu um anjo lá e falou, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, e da mesma forma que ele foi, ele voltará, uma promessa da volta dele, está na Bíblia, né? Da mesma forma que ele foi, ele voltará. Então, no Novo Testamento também tem essa situação toda aí. No item 2, a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. Tudo vai ser como Deus planejou. Todo joelho se dobrará diante dele. Então, Deus planejou sobre a restauração, né, do ser humano, sobre a salvação. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, não foi nascido de Maria. Por quê? Porque os profetas falharam, o próprio Noé falhou, né? Abraão, nosso pai na fé, falhou, os homens falham, os profetas e juízes falharam, Davi falhou, mas teve que vir um nascido de mulher, que conforme diz a Escritura, que foi Jesus. Foi de uma forma milagrosa, ele veio, nasceu ali, né, em Belém da Judéia, e viveu ali até os seus 33 anos, para ensinar o povo, para falar sobre os benefícios da salvação, para ensinar o modo de vida. As pessoas eram muito violentas, muitos individuais, e eles esperavam Cristo dessa forma, mas Jesus falou com eles, olha, se mandar caminhar 1 milha com você, vai 2, se pedir a túnica, a capa, dele também a túnica. Então eles falaram assim, não é esse homem que a gente estava esperando. Então, a plenitude dos tempos, chegar um tempo que todos iam entender a palavra de Deus, e naquele tempo os gentios, que eram os estrangeiros, né, eles estavam fora do plano de Deus, e os judeus só que achavam que a salvação era só para eles, e quando foi revelado, né, aos gentios também, então todos passaram a entender a palavra de Deus, e chegou até nos dias de hoje, chegou até nós, a palavra de Deus, a palavra é o livro, né, é a obra mais lida em todo o planeta. Nós estamos lendo ela aqui agora, e amanhã cedo vai estar lendo, e de noite vai estar lendo. Então, pensa num escritor famoso, né, desse planeta. A palavra de Deus supera, por quê? Porque não é uma revista, não é um jornal, ela é viva e eficaz. Eu estou ensinando aqui, tem outros professores que ensinam com talentos maravilhosos, né, de forma diferente. Você prega num capítulo da Bíblia, eu prego, outro prega, e todo mundo prega, todo mundo que me refiro aos pregadores, né? E cada um tem uma inspiração de Deus, por quê? Porque essa palavra é viva e eficaz. Então o tempo chegou, né? Hoje nós não temos, hoje nós temos a palavra revelada, está escrito aqui, está completa aqui, Naquela época, né, não tinha ainda a Bíblia, não tinha ainda o livro impresso, mas hoje a palavra de Deus está completa. Então a plenitude dos gentios, ou seja, os tempos estão findando, as épocas estão passando, estamos vivendo coisas terríveis no planeta, né? Sempre existiu flagelos, sempre existiu epidemia, sempre existiu coisas, mas os dias estão se abreviando, né? Estão se abreviando, mas nós temos uma âncora, que é Cristo Jesus, e nós estamos apoiados em Cristo, né? Nós fomos selados, irmão. Se fomos selados, nós temos um selo de garantia, uma propriedade de Deus, nós somos propriedade de Deus. Se você foi selado por Deus, você é propriedade de Deus, né? E selado,
Às vezes, teologicamente falando, algumas pessoas do meio pentecostal, né, compreendem selado como batizado no Espírito Santo. Não. Batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, é uma coisa. Selado é outra. Quando a pessoa passa a compreender o Evangelho, passa a aceitar o Evangelho, passa a aceitar a Cristo, as suas doutrinas, os seus ensinamentos, né? E ele passa a ter uma nova vida, um novo rumo, então ele foi selado. Ele foi selado e virou propriedade de Deus. Isso aí é o selo. Louvor da sua glória. Nós temos aqui, finalizando aqui o primeiro tópico, louvor da sua glória. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então tudo é para ele, irmão. Tudo que a gente faz é para o louvor da sua glória, é para o seu beneplácito, o beneplácito, a bondade de Deus. Beneplácito é a bondade de Deus. Então tudo nós fazemos para glorificar o nome do Senhor, né? Isso assinala não somente adorá-lo em palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então, judeus e gentios hoje têm a oportunidade, né? Ou seja, nós somos gentios, hoje nós somos enxertados na figueira, né? Pela graça de Deus, tivemos essa oportunidade. Então, devemos glorificar a Deus, porque Ele que manda chuva, manda sol, Ele que controla tudo, irmãos. Glória a Deus. Olha para o oceano, olha para o mar, aquela imensidão de água aqui, de onde nasceu aquilo, como que funciona, né? A gente não tem tempo para viajar, né? Mas faça essa doxologia que Deus é tremendo, aleluia, louvado seja Deus. Vamos passar aqui, irmãos, para o nosso terceiro tópico. Terceiro tópico de nossa lição. É uma bênção. Esse terceiro tópico, ele está também maravilhoso, né? O Espírito Santo, penhor de nossa herança. Eu vou falar em penhora, né? A pessoa dá um valor, né? De penhora para garantir, né? Um empréstimo, alguma coisa assim. Então o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo. Nós fomos selados, né? Nós fomos selados. É que eu falei ali agora. Selo é sinal de propriedade. Quando você vai comprar um produto, né, um café, um arroz, um negócio assim, aí está lá um selo de qualidade. Nós temos o selo de propriedade, o penhor da nossa herança, o nosso depósito em garantia, glória a Deus. Somos posse de Deus. O selo, fomos selados, somos propriedade de Deus, somos propriedade e o maligno não nos toca. O maligno não nos toca. 1 João 5,18 é Bíblia, né? Somos propriedade de Deus. Somos propriedade. É o Espírito que convence o homem, é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado, da justiça. É João 16, 7 e 8. Ele que convence o homem do pecado. Eu posso persuadir você dia e noite, falar horas e horas. Você pode até entender o meu discurso, mas convencer do pecado é o Espírito Santo que faz isso, né? Já teve alguns fatos importantes, algumas experiências, que pessoas foram à igreja, já tinha sido pregado para ele, evangelista, pastores, irmãos, né, amigos, já tinha falado, né, do amor de Deus para essas pessoas, mas alguns deles foram à igreja e ouviram um hino, aquele hino, tocou no seu coração, e essa pessoa passou ali, abriu a mente, abriu o coração. Por quê? Porque é o Espírito Santo que toca. Muitas pessoas já estavam saindo para fazer coisas erradas, e o Espírito Santo tocou naquela mente assim, falou assim: olha, vai na minha casa. E a pessoa foi para a igreja e ouviu a palavra de Deus.
Tem um outro fato interessante, né? Nós somos selo. Quando você é propriedade de Deus, né? E quando você está sendo chamado para ser propriedade de Deus ele também. Uma certa vez um irmão contando um testemunho, e ele falou: eu ia botar uma roupa de motorista de ônibus, falava aqui no Rio, fala leão, né? Eu vou tirar uma de leão, né? Passa dentro do ônibus e não paga passagem, quem é ex-funcionário, funcionário. E ele falou: eu não trabalhava na empresa mais, eu não tinha nada a ver, não tinha vínculo nenhum, eu tinha essa roupa em casa. Eu falei: eu vou pegar essa roupa, vou vestir e vou dar uma de leão por aí, nos ônibus. Aí o Espírito Santo tocou nele e falou assim: você não vai fazer isso, você é selado, você é propriedade minha. Ninguém aconselhou ele, ele recebeu, né, na mente, no coração, e ele não fez. Ele viu que estava fazendo, ia fazer errado. Isso é propriedade de Deus? Eu sou propriedade de Deus, nós somos propriedade de Deus, e quem quer ser propriedade de Deus é só abrir o coração, né? É o Espírito que convence, irmãos, glória a Deus. Então, se fomos selados, somos propriedade de Deus. O penhor, somos também o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. É um depósito em garantia, né? E o Espírito Santo, ele nos penhorou, ele segurou, fez um depósito de garantia para nossa salvação, da nossa herança. Quem tem o selo tem a salvação garantida. Quem foi selado, né, tem a salvação garantida. Tem mesmo. A pessoa pode descuidar e perder. Como? Né? Ezequiel 18: a alma que pecar, esta morrerá. Então, como nós temos livre-arbítrio, a gente pode fazer coisas erradas e perder esse selo, perder essa salvação. Mas não está garantido? Está garantido pela a parte redentiva. A redenção é infalível, o plano é infalível, né? O plano da redenção, o plano de salvação. Cabe ao homem aceitar ou não, né? Não vamos entrar aqui numa briga teológica agora de Armínio, né? De Jacó Armínio, de Calvino, João Calvino, até mesmo porque semana que vem tem a nossa lição é sobre eleição e predestinação, né? Mas ninguém quer entrar nesse método de briga teológica, não. Vamos só fazer um esclarecimento ali. E aqui também não. Isto não quer dizer que fazer o que quer. Vou fazer o que quer, que eu fui selado. Não é selado, né? Não é selado. A teologia calvina, de repente, deixa uma interpretação que você possa pensar assim, né? Eu sou salvo para sempre, estou garantido, Deus só quer o coração. Não, né? Mas ninguém quer entrar em briga teológica, não. É só para você ter um entendimento. Na verdade, irmão, que você é calvino e arminiano, ninguém é nem calvino nem arminiano. A gente é pela palavra, né? A gente é de Jesus. E semana que vem, essa lição vai, né? É bom que seja bem explicada. Muito bem, a conclusão de nossa lição. Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ai, que bênção grande aí, ó. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Não é uma grande bênção? Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, irmão, nós estamos na última dispensação, né? A gente não sabe quanto mais tempo esse mundo vai durar. Nós temos uma promessa da volta de Jesus. Assim como foi prometido mais de 1000 anos antes dele, o profeta Isaías, por exemplo, profetizou mais ou menos 1000 anos antes do evento de Cristo, antes dele nascer, antes dele vir ao mundo, que ele viria, sobre a vinda do Messias. E ele veio, viveu na Palestina, né? Naquela época, do século I, II, enfim. E
teve a promessa que ele voltaria. E nós estamos aguardando essa promessa. A gente não sabe se esse planeta vai durar mais 50 anos, 10 anos, 1 ano, não sabe. Mas uma coisa é fato: devemos vigiar e pregar a palavra de Deus, porque as bênçãos, irmãos, nós não somos largados nesse mundo mais não. Por quê? Porque nós somos selo, nós somos propriedade de Deus. Procuremos ser cada dia mais propriedade de Deus, né?